Excelentíssimos e reverendíssimos senhores padres, reverendas irmãs religiosas das várias congregações aqui presentes, caríssimos jovens e adolescentes, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, caros radio-ouvintes, celebramos hoje o domingo do Bom Pastor. E o Bom Pastor é só um, Jesus Cristo. Ele é o único Bom Pastor. E Ele convida-nos a olharmos para Ele como nosso modelo, como modelo de toda a liderança, de toda a chefia, de toda a responsabilidade, de todo aquele que estiver à frente de um grupo humano. Hoje aqui representado pelas ovelhas ou pelo rebanho. Jesus é o único Bom Pastor. Como disse no início, o Papa fez uma mensagem dirigida a toda a Igreja e todos nós devíamos ler aquela mensagem. Ajuda-nos a refletir e ajudar-nos certamente a descobrirmos a nossa vocação, a nossa missão. O lema da mensagem é vocação, graça e missão. Vocação, graça e missão. Quer dizer que a vocação é um dom de Deus, é uma graça. Deus chama-nos através da vocação para uma missão, a exercer uma missão no meio dos irmãos, a exercer uma missão neste mundo. No Antigo Testamento é muito familiar a imagem de pastor e de rebanho. As Escrituras usam esta imagem para retratar os líderes do povo, tanto religiosos como políticos. Na Sagrada Escritura também encontramos este título atribuído a Deus. Deus é o bom pastor. Cantamos nos Salmos: o Senhor é o meu pastor, leva-me em verdes prados, em boas pastagens. Esta imagem mostra o cuidado, a atenção, o carinho que Deus tem para com o seu povo, para conosco. É comparado ao pastor que cuida do seu rebanho com todo o cuidado, porque sabe que dele depende, em parte, a sua vida. O rebanho representa a sua riqueza, a sua economia, o seu bem precioso. Podemos olhar para aqueles irmãos que se dedicam à pastorícia, à criação de gado. Vemos muito lá no sul de Angola, os irmãos que têm gado. O gado é para eles o seu bem mais precioso. Representa a sua riqueza, a sua economia. Então cuida, trata com muita atenção, com muito carinho. Fazer mal ao seu gado é fazer mal a ele próprio, à própria pessoa. Por isso sofrem quando o seu gado não tem água, quando não encontram boas pastagens, boas águas ou lugares com água para os seus animais. Os pastores também sofrem. A imagem de pastor é um modelo para o ministro. A palavra ministro significa servidor, aquele que serve. E esta imagem de pastor vai em conjunto com aquela de pescador. Jesus diz aos seus discípulos: vós sereis pescadores de homens, para pescar os homens. Sabemos como é difícil pescar, e de perguntar a um pescador as dificuldades que tem para tirar o peixe da água. Por quê? Porque o peixe sente-se bem na água, então não quer sair da água. É difícil pescar. A vida de pescador é muito difícil. Às vezes, quando eles nos dão aqueles seus preços muito altos, nós regateamos, nós discutimos, pensamos que nos estão a explorar. Mas às vezes eles têm razão, é muito difícil tirar o peixe da água. Então por que Jesus diz que vós sereis pescadores de homens? Porque é difícil tirar o homem do caminho do pecado. Muitos se sentem bem, se comprazem na mentira, na corrupção, na infidelidade, no adultério, nos enganos, sentem-se bem. É difícil tirá-los desta vida, não é? Por isso, a Igreja, os pastores devem agir como
pescadores de homens. Portanto, estas duas imagens de pastor e de pescador eram muito importantes na igreja primitiva. Depois das disputas com as autoridades, Jesus mostra as diferenças entre os verdadeiros e os falsos líderes. Apresenta-os como mercenários, como salteadores, como ladrões, os falsos líderes. O mercenário, o ladrão, é um líder destrutivo, destrói. O povo tem de estar organizado num redil para ser protegido, guiado pelo bom pastor. E o bom pastor é só Jesus. E os sacerdotes, os pastores, aqueles que ocupam cargos de liderança, assumem esse título tendo como modelo o próprio Cristo. Pois só há um verdadeiro pastor, Jesus. E ele deseja mostrar as diferenças entre ele e os salteadores, os aldrabões, os mercenários, os ladrões. E hoje ainda existem muitos, mesmo a nível religioso, aqueles que enganam o povo, que pensam ter a solução de todos os problemas do povo ou das pessoas, enganando-as, levando-as em falsos caminhos ou por falsos caminhos. Jesus é o único Salvador, aquele que nos mostra o Pai, que mostra como é o rosto do Pai, como é o coração do Pai. E segundo Jesus, quem quiser ir para o Pai tem de passar por Ele, pois Ele é o caminho. E Ele mesmo afirma no capítulo 14 de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até ao Pai senão por mim. Portanto, ninguém pode ir ao seio do Pai senão passar por Jesus, que é o caminho. E hoje apresenta-se como a porta, apresenta-se também como porta, para dizer que é preciso passar por Ele para chegar ao Pai. Pois é pela porta que nós passamos. Quem passa pela janela, quem salta o muro, o que é? Quem salta o muro ou passa pela janela, o que é? É ladrão. Não é? É ladrão, vem roubar, é gatuno. Quem não vem roubar, quem não vem fazer mal, passa pela porta. Passa pela porta. Isto é preciso conhecer a sua voz, os seus ensinamentos, a sua palavra para chegar ao Pai. No domingo passado, Jesus apresentou-se como aquele que quer ser descoberto, que quer ser conhecido através da Eucaristia, isto é, na fração do pão. Ouvimos os discípulos de Emaús que o descobriram só depois dele partir o pão. Jesus quer ser descoberto, quer ser conhecido aqui na Eucaristia, na fração do pão. Hoje diz-nos que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas, as ovelhas, conhecem a minha voz. Quer ser conhecido pela sua voz, isto é, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. Nós, cristãos, devemos conhecer a voz, os ensinamentos de Cristo, para não nos deixarmos enganar, porque aparecem muitos lobos, muitos salteadores, muitos enganadores, muitos mercenários que querem desviar-nos do caminho de Deus. Por isso temos de conhecer a voz de Cristo, temos de conhecer as suas palavras, os seus ensinamentos. Depois da ressurreição, Jesus será reconhecido pela sua voz. E temos o exemplo de Maria Madalena no túmulo, vai à procura de Jesus e vê um homem que para ela pareceu ser o jardineiro e pergunta-lhe se não viu o seu Jesus. E este Jesus que parecia para Madalena o jardineiro, responde-lhe: Maria. E Maria, pela voz, reconhece que é o Mestre. E então diz: Rabuni. É preciso reconhecer Jesus pela voz, pela sua voz. Isto é, pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras. Quem não estiver acostumado a ouvir o que o Mestre diz, não será capaz de distinguir a sua voz daquela do salteador e mercenário que explora as ovelhas, que mente, que engana as ovelhas.
É preciso saber distinguir a voz do Mestre, a voz de Jesus, porque senão seremos enganados. Muitos querem enganar-nos. Daqui a necessidade de ler, de escutar e meditar a palavra de Deus, meditar as Escrituras, para conhecermos melhor a sua voz e não nos deixarmos enganar ou levar por outros caminhos, levar por salteadores, por gente que mente, que engana, que só vem para fazer mal, para matar, para roubar e para destruir. A igreja celebra neste quarto domingo da Páscoa a festa do Bom Pastor. É também o domingo dedicado aos vocacionados, aqueles que se sentem tocados por Deus, por Cristo, para exercer alguma atividade específica na vida da comunidade, na vida da sociedade. A vocação de serem líderes, de serem pastores, estarem à frente de grupos humanos. Esses são chamados hoje a olhar para Jesus, o bom pastor, como modelo de vida a seguir. Olhar para Jesus, o bom pastor. São chamados a imitar a sua vida, isto é, a colocar a vida ao serviço dos outros, ao serviço dos irmãos, e entregar-se pelos irmãos no dia a dia. Os que têm o coração de verdadeiro pastor não param para pensar nos seus direitos ou deveres. Eles pensam somente em amar. A sua lei é apenas uma: o amor pelos seus irmãos. E um amor sem limites, um amor que corre riscos, que se arrisca e que está pronto para sofrer e sacrificar-se pelos outros. Assim deve ser o líder: estar pronto para sofrer e sacrificar-se pelos outros. Daí a palavra ministro. Ministro é um servidor público, está ao serviço dos outros. Infelizmente, em nossa África não é isso que vemos. Quem é constituído ministro pensa que é para fazer a sua vida, para encher o bolso, para enriquecer-se e enriquecer os seus familiares. Não, estamos a desvirtuar a palavra ministro. Assim é o amor de Jesus. Assim deve ser também o amor de quem tem Jesus como modelo. Assim deve ser também o amor de qualquer líder, seja religioso ou político. Infelizmente, não é isso que acontece nos nossos dias. Assume-se a liderança por amor não das pessoas, mas por amor dos bens, por amor do dinheiro, por amor da riqueza. Busca-se o poder a todo custo, até mesmo matando, prendendo, usando de violência bruta, não porque pretende servir, mas porque pretende ser servido ou servir-se, e até servir-se do que é de todos. Jesus quer indicar-nos outra maneira, outro modo de ser líder e que leva o povo, que leva a sociedade pelo caminho da felicidade e da paz. O líder deve colocar-se como servidor e não como aquilo que Jesus chama no Evangelho: ladrões e salteadores que só vêm para roubar, para matar e destruir. Quando se assume qualquer cargo de liderança, seja político, social, ou como pai de família, como professor, como polícia, etc., tu que és cristão, homem de boa vontade, deves ter Cristo como modelo. Deves agir como Cristo, que colocou a sua vida ao serviço dos irmãos. Deves trabalhar para que aqueles que estão sob as tuas ordens se sintam amados, se sintam valorizados, se sintam estimados e sejam felizes. Jesus não só se apresenta como bom pastor, mas também como a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Por estas imagens, Jesus apresenta-se a si mesmo como o guardião, o protetor, pois a porta serve para nos protegermos, não é? A porta serve para nos protegermos. Estamos lá dentro, fechados, protegidos dos ladrões, dos gatunos, que se aproveitam da noite para assaltar as casas. E isso acontece por quê? Porque muitos pais de família
não assumiram as suas responsabilidades de pastores de família, não educaram os seus filhos na fé cristã, não educaram os seus filhos naquelas virtudes que os possam tornar homens bons, bons cidadãos, capazes de contribuir para o bem-estar de toda a sociedade. Não os educaram bem. E porque eles não cumpriram bem a sua missão de pastores, de pais de família, a sociedade sofre. Temos de criar cães em casa para proteger as nossas casas, temos de ter gradeamentos nas portas, nas janelas para não sermos assaltados, temos de criar toda uma espécie de segurança para que os nossos bens e a nossa vida seja protegida. Hoje é o domingo do Bom Pastor. É o domingo em que cada pai, cada mãe deve refletir sobre a vida que tem levado, sobre a sua missão. Cada pai, cada mãe, cada líder político ou religioso deve refletir sobre o trabalho que tem feito, sobre a sua missão. Se tem ajudado ou não a que a sociedade leve uma vida melhor. Se tem ajudado ou não a que a sociedade viva em paz, viva em harmonia, viva em segurança. Jesus apresenta-se como porta, portanto como protetor e libertador do rebanho, protegendo-o durante a noite e conduzindo a boas pastagens durante o dia. Contrariamente à imagem do bom pastor, está aquela do ladrão e salteador, que só vem para roubar, para matar e destruir. Jesus é aquele que nos liberta de situações em que a vida não está conforme o projeto de Deus. Liberta-nos do egoísmo e não pensar somente em nós. Liberta-nos da ganância, da ambição, da corrupção, da mentira, da violência, do ódio, da vingança. Liberta-nos desses males todos que não nos permitem sermos felizes, que não dão paz, não dão alegria, não dão felicidade a ninguém. Enfim, Jesus é aquele que quer que a nossa vida esteja sempre bem, que sejamos felizes. E quem é violento, quem odeia o outro, quem se vinga, quem rouba ou é corrupto, não pode ser feliz. Não se pode ser feliz sobre o sofrimento dos outros. Aqueles que fizeram mal à nossa sociedade, os corruptos, os que roubaram os bens públicos, não são felizes. Por isso muitos metem-se nas drogas, metem-se no álcool, porque não se pode ser feliz sobre o sofrimento dos outros. E por isso as ações do ladrão, do salteador e mercenário opõem-se ao projeto de Jesus, revelado no fim do texto de hoje. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. E nós sabemos que a nossa terra ainda não é uma terra de vida, é uma terra de morte, porque muitos projetos nossos levam-nos à morte. E Jesus indica-nos o caminho para a vida em abundância. Primeiro, conhecer a sua voz e escutar a sua palavra, deixar-se guiar pelo seu Espírito, como ouvimos na primeira leitura. Diante do discurso de Pedro, o povo interroga-se: que havemos nós de fazer? O que é que devemos fazer? E a resposta de Pedro: convertei-vos, recebei o batismo. Precisamos de conversão, de voltar os nossos corações a Deus, convertermos-nos a Cristo, abandonarmos a vida de perversidade, abandonarmos os caminhos do mal. Deixemos de ser uma geração perversa, como escutamos na primeira leitura. Uma geração perversa, geração inclinada para o mal. Há muito mal na nossa sociedade, muito mal. Além dos ladrões, dos salteadores da noite e de dia, dos que roubam os telemóveis, dos que assaltam as casas, dos que batem, dos que são violentos. Há muito mal, caríssimos irmãos. Mesmo nas ruas ainda temos aqueles que nas estradas também são violentos. Há muita violência nas estradas, na maneira de conduzir. Até na maneira de conduzir na estrada demonstramos violência. Queremos sempre ser primeiros, nem sequer olhamos para os sinais de trânsito. Mesmo quando não temos prioridade, queremos passar, com o risco de fazermos acidente. E por isso é que há muitos acidentes. As pessoas não respeitam os sinais de trânsito. Para não falarmos das escolas de condução,
que vendem as cartas de condução, não é? Mesmo quando a pessoa não sabe conduzir, é um nabo, dão-lhe carta de condução e depois vai provocar acidentes, vai matar pessoas, vai ferir pessoas, vai tornar pessoas aleijadas. Portanto, a nossa sociedade é de violência, a nossa sociedade é de morte e Deus não quer uma sociedade de morte. Por isso diz Jesus ao terminar o Evangelho: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Por isso hoje se fala das vocações, não só vocações sacerdotais, mas todas as vocações. A vocação a ser pai de família, a constituir família, é também uma vocação para você ser pastor da família, educar os filhos no caminho do bem, enviar os filhos não só à escola, mas também à catequese, à igreja, para que aprendam a doutrina de Cristo e possam crescer e dar um contributo positivo à sociedade, às famílias. Os pais são pastores de família, assim como as outras profissões. Quem é professor, quem é médico, quem é enfermeiro, deve agir como pastor. Quem é general, quem é comandante, deve agir como pastor. Colocar a vida ao serviço daqueles a quem manda ou sobre quem tem autoridade. É uma grande responsabilidade, caríssimos irmãos. Portanto, precisamos de conversão, de deixarmos a vida do mal, a vida de pecado, convertermos-nos a Cristo. Sejamos homens e mulheres novos, deixemos-nos renovar pela palavra e exemplo de Cristo, pois só com homens novos ou renovados poderemos construir a nova Angola. Nós queremos uma Angola nova, uma Angola melhor. Só será possível quando tivermos homens e mulheres novos, homens e mulheres renovados pela palavra de Cristo, pelos ensinamentos de Cristo. Abramos os nossos corações aos ensinamentos de Cristo. Deixemos-nos converter pelos seus ensinamentos. E a igreja, caríssimos jovens, confia em vós. Tende coragem, tende esperança numa Angola melhor. Mas esta Angola que precisa de vocês, a partir de hoje, com o vosso empenho, com o vosso espírito de sacrifício, com a vossa dedicação aos estudos, ao trabalho, com a vossa dedicação, repito, aos estudos e ao trabalho. A vida não é fácil. Os jovens têm de ter garra, têm de ter força, têm de ter coragem. Os bens não caem do céu. A felicidade, a paz exige garra, exige sacrifício, exige esforço, exige dedicação, exige empenho. Nós precisamos de jovens angolanos corajosos e fortes, cheios de esperança num futuro melhor. Empenhai-vos na escuta dos ensinamentos de Jesus e estareis prontos, estareis habilitados para construirdes uma Angola nova, essa Angola dos nossos sonhos, que ainda não a temos, ainda não chegamos lá. Aquela Angola de paz, de justiça, de pão e trabalho para todos. Aquela Angola onde as crianças não morrerão mais por falta de assistência médica e medicamentosa. Aquela Angola onde as crianças e jovens não precisarão de se prostituir para se alimentar e realizar os seus sonhos. Aquela Angola onde não haverá mais crianças de rua que deambulam pelas ruas pedindo pão, pedindo esmolas para poder sobreviver. Aquela Angola onde o angolano é respeitado e atendido nos seus mais básicos anseios e necessidades. Aquela Angola onde não se é preso ou violentado por falar a verdade e reclamar direitos. Aquela Angola onde o angolano é valorizado e lhe é dada toda a oportunidade de se realizar como pessoa humana e sujeito de direitos e deveres. Aquela Angola de onde não precisamos fugir, abandonando os céus em busca de outras paragens para poder viver melhor, pois aqui temos tudo para sermos um dos melhores países do mundo. A prova está em que muita gente vem para Angola, vem aqui para residir e fazer negócio. Por que os angolanos não podem? O que precisamos é de líderes angolanos que tenham Cristo, o bom pastor, como modelo de ação e de vida. Rezemos por todos os que se sentem chamados a exercer algum cargo na sociedade. Rezemos pelos governantes e demais líderes para que exerçam a sua função
os seus cargos, as suas responsabilidades, tendo sempre como modelo Cristo, o bom pastor, e se entreguem de alma e coração para o bem de todos. Assim seja. Assim seja. Vocação. Que Cristo, o bom pastor, nos abençoe e nos guarde.